então eu conto com a sua participação no nosso retiro espiritual. Amém? Quero convidar os irmãos para meditarmos na palavra de Deus, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler do verso 1 até a primeira parte só do verso 5. Livro de Êxodo, capítulo 20, versos 1 a 5, apenas a primeira parte do verso 5. O texto nos diz assim, nós vamos ler da Nova Almeida atualizada. Então Deus falou todas estas coisas. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus amado e bendito, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui nessa manhã. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado do Senhor conosco. E agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos à mão e que com liberdade podemos ler, compartilhar e meditar nela. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus que apliques essa palavra, a essência dessa palavra, aos nossos corações. Para que o Senhor seja o nosso Deus, o único Deus sobre as nossas vidas, aquele a quem adoramos, aquele a quem dedicamos as nossas vidas, aquele cuja o propósito, cuja a vontade seja prioridade em nossas vidas. Fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre o tema diga não à idolatria. E quando nós trazemos um tema como esse para a igreja, num primeiro momento pode parecer algo fora de contexto ou fora de propósito. Mas, irmãos, já há muito tempo eu tenho dito que o evangelho, no nosso país, muito particularmente, ele se desenvolveu e tem ainda se desenvolvido como um anticatolicismo. Talvez pelo fato de que a Igreja Romana ela tenha tido um papel tão influente na história do nosso país, que o Evangelho acabou se desenvolvendo como uma ação, uma postura que combatesse aquilo que a Igreja Romana prega ou pratica. Dessa forma, o Evangelho no nosso país, ele considera que todo aquele que usa uma Bíblia e que prega contra as imagens do catolicismo, deve ser chamado de irmão. E isso é um problema. Eu tenho dito isto desde há muito tempo. A Bíblia não diz que o pecado é ser membro ou praticante da fé católica romana. A Bíblia diz que o pecado é desobedecer a Deus. Então, é algo muito mais profundo e que engloba muito mais atitudes do que apenas aquelas que a gente rotula como da Igreja Romana. Além disso, o crescimento das igrejas evangélicas, que a cada dia se tornam mais populares e menos cristãs, tem formado uma geração que busca conciliar, e eu não sei como, mas tentam fazer isso, conciliar a fé cristã com o princípio do eu primeiro.
Então, eu creio em Deus, mas Deus precisa satisfazer os meus desejos. Os mais antigos, eu vou dizer, e quem se lembra dessa frase ou dessa propaganda, por favor, discretamente levanta a mão assim. É aquela propaganda que dizia assim: lei do Gerson, tenho que levar vantagem em tudo. Alguém se lembra dessa propaganda? Olha só, já denunciaram, gente. Isso tem tempo. Qual é a ideia? Né? O Gerson é um jogador de futebol, mas quem se lembra, a maioria das pessoas que se lembram dessa propaganda, não se lembra nem que ele era jogador de futebol. Só lembra da propaganda, era uma propaganda de cigarro. E ele, naquela propaganda, ele dizia essa frase: eu tenho que levar vantagem em tudo. É baseado nessa lei do Gerson que muitos evangélicos dos nossos dias têm vivido. Então, professam a fé cristã, mas uma fé que faz com que eu leve vantagem, uma fé que faça com que eu tenha primazia, com que eu nunca possa levar prejuízo, ainda que o outro leve. Né? Eu me lembro de um irmão, membro da nossa igreja lá em Valença, ele comentando que encontrou com o irmão numa cidade ao lado, né, a cidade de Barra do Piraí, e aí o irmão disse para ele assim: meu irmão, era um verão, né, aquele verão muito chuvoso, e ele disse: meu irmão, o irmão viu como é que o céu estava escuro até um tempinho atrás? Olha, Deus me revelou que ia cair uma chuva aqui que ia destruir Barra do Piraí, mas aí eu orei a Deus e mandei a chuva para Volta Redonda. Eu falei: como assim? E os irmãos estão de Volta Redonda? Então, é essa a ideia, né? A coisa não pode ser ruim para mim, pode até ser ruim para o outro, desde que não seja para mim, está tudo bem. É essa a geração de crentes que tem sido formada nos nossos dias. E para fechar essa soma diabólica, nós temos as pregações triunfalistas, que já deformaram a consciência evangélica dessas últimas gerações, que apresenta a Deus como servo, que é obrigado a atender às orações e a satisfazer os caprichos dos crentes, principalmente se esses crentes praticam o seu ritual, o ritual que a igreja estabeleceu, praticam essa ou aquela campanha, ou se são membros dessa ou daquela igreja, né? A ideia hoje não é pregar a salvação em Jesus Cristo, a salvação através daquela igreja. Então, a minha vida era ruim, minha vida era assim, era assado, era cozido, mas aí, um dia, eu fui para a igreja tal. E aí, minha vida foi transformada. Jesus não apareceu nesse discurso, mas apenas a igreja. O resultado dessa conta é aquilo que eu chamo de idolatria evangélica. O problema é que ela vai se tornando tão comum que ela pode ser confundida com a maneira certa de ser e de viver o cristianismo. Então, por isso, eu me propus a compartilhar com os irmãos dessa manhã sobre o tema Diga Não à Idolatria. Quais são as formas de idolatria que a gente pode pensar e abordar? A primeira delas é a idolatria do corpo. Verso 3 de Êxodo 20 diz: não tenha outros deuses diante de mim. Os crentes leem esse texto e sentem vontade de quebrar todas as imagens que aparecer pela frente. O problema é quando a imagem é de carne e osso. O problema é quando a imagem é dos modelos, dos artistas que têm aquele corpo malhado e sarado, e eu quero ser como eles. Porque eu quero que as pessoas me olhem e me admirem do jeito que eu estou olhando e admirando aquele artista, aquela pessoa da mídia. O mundo pratica um verdadeiro culto ao corpo. Pessoas são valorizadas não pelo que pensam, não pelo que realizam ou pelo que são, mas pelo corpo que têm e que exibem. Não há pecado em querer
emagrecer, não há pecado em querer frequentar uma academia, se o objetivo é a saúde. Então, veja, academia faz bem. Antigamente, né, a pessoa levantava de manhã e aí caminhava uma distância até o lugar de trabalho. No trabalho, era um trabalho braçal, então passava o dia inteiro fazendo atividade física. Então, para que academia, né? Aí hoje você levanta, entra no ônibus, senta. Final do ponto do ônibus, você levanta, caminha um pouquinho até o trabalho, chega no trabalho, senta. Passa o dia inteiro sentado, aí volta para casa de ônibus, sentado também. Chega em casa, senta em frente à TV. Então, bom, precisa de academia. Então, não tem problema nenhum com a academia. Vai fazer a gente ter saúde. O problema é quando eu busco a academia não por causa da saúde. O problema é quando o objetivo é o prazer de exibir o corpo e de satisfazer os padrões da moda. Quando isso acontece, as consequências são terríveis. Prejuízo, por exemplo, para a saúde, fadiga física por excesso de exercício, enfraquecimento por falta de alimento. Não, olha, ainda tem uma gordurinha aqui, e aí não come, não se alimenta direito, se enfraquece. Intoxicação por medicamento. Não estou conseguindo perder peso, aí tomo medicamento para emagrecer. Não estou conseguindo ganhar massa, aí tomo anabolizante. E aí vai prejudicando a saúde por causa de um desenho de corpo. Não vou fazer aquela lipo. Olha quantos casos a gente tem ouvido de pessoas que estão bem, não, mas tem aquela pouquinho de gordura que não sai dali no pessoal. Eu conheci um rapaz que ele dizia que não sabia o que acontecia, né, porque qualquer pedacinho de bacon que ele comia se alojava exatamente aqui do lado, e ele não conseguia eliminar de jeito nenhum. E aí a pessoa vai fazer uma lipo, e quantas vezes nós já ouvimos falar de pessoas que tiveram complicações por causa de intervenções como essa. Falamos sobre saúde, vamos falar sobre o prejuízo moral, né, porque o slogan, né, da nossa sociedade é: o que é bonito é para ser mostrado. Então, veja só, malhou a barriguinha. Agora tem que colocar uma blusinha aqui, né? Não tá aquela barriguinha, tanquinho, e uma trabalheira danada que eu tive e ninguém vai ver? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. A moda é a roupa transparente, a saia ou o short curto, porque tem que mostrar a perna malhada, a blusa curta para mostrar a barriguinha, a frente única, os decotes. Por quê? Né? Aquelas camisas regatas, né, que os rapazes usavam, não sei se ainda usam, não tenho observado muito, né? Mas o pessoal apelidava aquela camisa de mamãe tô forte, né? Por quê? O indivíduo coloca aquela camisa, malhou, coloca aquela camisa que quase não tem pano, né? E aí sai, né, faz até pose. Por quê? Né? O pessoal fala que o indivíduo que frequenta a academia, ele vai trocar a lâmpada, ele sobe no banquinho e troca a lâmpada assim, né? Para mostrar o músculo. Então, é isso. É uma idolatria do corpo. Qual é o objetivo? O objetivo é expor o corpo. Idolatria que gera sensualidade, que gera imoralidade. Eu me lembro quando houve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e aí uma das matérias em uma das emissoras famosas que nós temos da TV foi a quantidade de preservativos que foram encontrados naquele local onde foram concentrados lá os jogos. E aí, o comentário infeliz dos apresentadores dizia que, né, como é que se pode resistir, né? Corpos tão perfeitos, tão malhados. Então, os corpos perfeitos e malhados daqueles que praticam a ginástica não poderia ser resistido. É essa a ideia da sociedade que a gente vive. O problema não é o que está acontecendo de deformação lá fora. O problema é quando o povo que deveria estar apresentando o padrão
ao invés de apresentar o padrão, está acolhendo o padrão lá de fora. Esse é o problema. 1 Coríntios 3, verso 16, o texto diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Somos chamados para sermos sal e luz. Nós temos a responsabilidade de ensinar o mundo a encontrar felicidade através da obediência a Deus, através do padrão de Deus, do viver em comunhão com Deus, de satisfazer as expectativas de Deus. O Deus que nos criou e que nos deu a capacidade de sermos felizes, Ele quer, e Ele, mais do que tudo e do que todos, tem condição de nos fazer experimentar a melhor felicidade na obediência a Ele. Então, precisamos nos comprometer com Deus, precisamos viver essa alegria em Deus, e precisamos apresentar esse padrão para a sociedade. Portanto, diga não à idolatria do corpo. Segundo, diga não à idolatria da religião. Não tenha outros deuses diante de mim, é o que diz o verso 3. Aí, os cristãos do primeiro século assombram a sociedade conhecida daquela época. Por quê? Porque adoravam um Deus que não tem imagem, um Deus que é imaterial, dobram seu joelho diante de algo que não pode ser visto, mas estão alegres no serviço a esse Deus e dispostos a morrerem por esse Deus. Essa sempre foi a marca distintiva do cristianismo. Atribuir à matéria o poder divino é idolatria. Idolatria, portanto, não é apenas você ter a imagem de uma pessoa. Idolatria é você atribuir à matéria o poder divino. Então, os evangélicos olham para os católicos romanos e para outros grupos religiosos que têm as suas imagens e criticam as suas práticas idólatras. Mas, no final das contas, acabam fazendo o mesmo. Como assim, pastor? Vejam só, o evangélico condena a prática da água benta, né? Aquele copinho de água, as pessoas colocavam lá em frente ao rádio, eu acredito que ainda fazem isso, né? E aí, na hora da oração, né, deixa o copo ali, acabou o copo, toma aquela água, é água benta. Aí o evangélico diz: que coisa horrorosa, isso é idolatria. Mas o mesmo evangélico que critica a água benta, ele deseja a água ungida. E ele coloca o copo d'água em frente à televisão na hora que o pastor da mídia está fazendo a sua oração, e ele acredita que Deus, o Deus que ele creu e que entregou a vida através da fé em Jesus Cristo, e que ele crê que o Espírito Santo de Deus habita nele, não, ele acha que, a gente precisa usar da nossa razão para que a gente entenda o absurdo da idolatria. Deus habita em mim, mas eu quero colocar um copo de água para que o Deus que habita em mim e que supostamente também habita na vida daquele pastor que está orando lá, o Deus então de lá, através da televisão, coloca a bênção dele na água para que eu beba a água e a água me abençoe. Deus já não está em mim, ele precisa da água para me abençoar, mas o evangélico faz isso. Condena as fitas, os amuletos das religiões, mas leva para casa a fitinha ungida, a rosa ungida e outros objetos ungidos. Condena o banho de sal grosso. Tomei muito, viu? Quando eu era criança. A fé que a minha mãe, que a minha família praticava, banho de sal grosso, de arruda e outras coisas mais. Então, não pode, isso é idolatria mesmo. Mas aí, o evangélico que condena isso, usa o sal grosso para quebrar maldição e espantar demônio. Eu me lembro de um adolescente que se converteu na nossa igreja, quer dizer, se converteu não, ele decidiu seguir a Cristo em nossa igreja. Ele havia se convertido em uma outra igreja. E aí ele me contava as situações, né, que às vezes ele tinha alguns pesadelos, ele lhe contava para o pastor, e o pastor disse para ele pegar um pouco de sal grosso lá da igreja e jogar debaixo da cama de noite para poder espantar os demônios. É isso, irmãos.
né? Se demônio fosse sapo, dizem que jogar sal grosso no sapo é terrível, né? Ele sente muita dor, coitado do bicho. Mas demônio não é sapo, então não vai espantar com sal grosso. Mas os evangélicos dos nossos dias acreditam nisso. Quantos serão os crentes batistas? Vamos falar do nosso arraial, né? Quantos serão os crentes batistas assistindo o show da fé no programa da mídia? E encostando a mão na TV, ou colocando o copo de água em frente da TV na hora da oração. Não levante a mão, por favor. Quantos estão crendo que no alto do monte Deus tem mais poder? Irmãos, eu não tenho nada contra orar no monte. Por quê? Porque, independentemente do lugar, se você está orando, é uma bênção. Agora, acreditar que Deus vai responder mais fácil no alto do monte, por quê? Porque está mais perto de Deus, não precisa gritar tanto, Deus vai ouvir com mais facilidade. Eu não consigo entender esse conceito. Jesus diz assim: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto te responderá. Então, que negócio é esse de que no alto do monte Deus tem mais poder? E dizem: pastor, nós estamos fazendo isso porque nós estamos exercitando a nossa fé. Irmãos, pode até estar exercitando a fé, mas que fé preguiçosa, que fé corrompida, que abre mão do sacerdócio universal instituído por Cristo. A Bíblia diz que cada crente é um sacerdote. Nós não precisamos mais de um sacerdote. Pastor não é sacerdote. A função do sacerdote era fazer essa mediação entre Deus e o povo. Mas em Cristo Jesus, todos nós temos livre acesso a Deus. Somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Todos nós podemos e devemos usar desse privilégio para estarmos diante de Deus e apresentarmos a Deus os nossos sacrifícios, sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graça, de um espírito quebrantado. Temos liberdade para estarmos diante de Deus, para nos submeter a Deus, e não a um falso sacerdote humano. Então, ao invés de ligar a TV, ou subir ao monte, ou pedir a alguém para levar o seu nome para o monte, entre no seu quarto, feche a porta, dobre os joelhos e clame a Deus. Faça mais, participe das vigílias de oração da sua igreja. Então, temos tido, quando fazemos vigília aqui, as últimas vigílias foram bem assistidas, mas não tanto quanto poderiam ser. Eu tenho certeza que muitas pessoas poderiam ter estado na vigília e escolheram não estar. Então, participe das vigílias de oração da sua igreja. Por quê? Porque é ali que estão presentes os sacerdotes de Deus. Cada crente em Jesus Cristo, eu e você, e que podemos interceder uns pelos outros. É isso que a gente precisa entender. Fugir da idolatria e celebrar aquilo que é a igreja de Cristo, aquilo que é o plano de Deus para o nosso crescimento, celebrar o Deus que é Senhor sobre as nossas vidas. 2 Timóteo 4, versos 1 a 5, Paulo escreve a Timóteo, ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos,
precisamos pregar a palavra, precisamos viver a palavra, precisamos nos submeter à palavra, porque aquilo que não está na palavra de Deus, as orientações, as práticas que não estão fundamentadas na palavra de Deus, elas são consideradas como ensinos humanos, naturais ou diabólicos, e devem ser rejeitados. Diga não, portanto, à idolatria da religião. E por último, diga não à idolatria do ego, à idolatria do eu. Não tenha outros deuses diante de mim. É o que nós lemos na palavra. Mas, contrariando essa palavra, o crente não só tem, como ele mesmo se coloca no lugar de Deus. Ele se coloca no centro do universo e quer que tudo gire em torno dos seus desejos, das suas vontades, para satisfazer as suas expectativas. Quais são as características desses deuses ambulantes que andam por aí nos templos? Uma característica é: não vem à igreja para cultuar, mas para ser cultuado. Como assim, pastor? Meus irmãos, o culto é para quem? Quando nós nos reunimos para adorar a quem? Pois é, mas aí o crente vem para a igreja, mas a música que é tocada tem que ser a música que ele quer. A leitura bíblica tem que ser aquela que ele espere. A pregação tem que ser aquela que ele cria expectativa de ter. Se a pregação espetar, pastor está falando da minha vida. Quem foi que contou da minha vida para o pastor? A arrumação do templo tem que ser do jeito que ele quer. Tudo deve estar como ele gosta. E se não for assim que ele faz, ele vai embora. Sai reclamando, vai procurar outra igreja. Essa igreja não serve. Por quê? Porque como não tocou a música que eu queria, então essa igreja não está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Aí eu não senti a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque não satisfez o meu desejo. Essa postura é perfeitamente compreensível para aquele que não conhece a Cristo. Ele vem para julgar, e muitas vezes essa pessoa que não conhece a Cristo tem uma postura de maior temor do que às vezes alguns crentes. Mas ela seria uma postura admissível para quem não conhece a Cristo. Mas é inadmissível àquele que se diz uma nova criatura, sobre cuja vida Jesus é Senhor. Eu venho para adorar a Deus, para promover a glória de Deus e para promover a salvação em Jesus Cristo para outras pessoas. É para isso que eu venho. Qual é a segunda característica? A satisfação desses deuses ambulantes está em primeiro lugar. Ele troca as coisas de Deus por qualquer outra coisa aparentemente mais prazerosa. Então, esse conceito de missão, a gente tem falado tanto sobre isso, né? Não deixar perder de vista o fato de que nós temos uma missão enquanto crentes em Jesus Cristo. Mas o conceito de missão fugiu, ou talvez nunca esteve presente na vida e na mente desses crentes. Coisas como programa na TV, futebol, bate-papo, ou até a cama quentinha, confortável, né? Vai chegar o tempo do frio aí, e aí, não, né? Culto agora de manhã, não, vou só à noite. Por quê? Porque de manhã a cama está tão boa, tão quentinha. Então, essas pequenas coisas são o suficiente para tirar esses deuses ambulantes das celebrações e das reuniões de oração ao verdadeiro Deus. A questão não é a missão que eu tenho que cumprir. A questão é o desejo que eu tenho no meu coração de me satisfazer. Então, se me satisfaz, eu vou. Se não me satisfaz, eu não vou. Deus conhece o meu coração, né? Eu acho terrível essa frase, porque ela é usada como desculpa para tudo, irmãos. Eu digo, é uma frase verdadeira, Deus conhece o coração mesmo. Agora, o que Ele está dizendo a respeito desse coração é que é a questão. Não é essa a orientação bíblica. A Bíblia diz que os interesses do reino de Deus devem estar acima de mim e dos meus interesses. Jesus chega a dizer que se eu quiser ganhar minha vida, eu vou perdê-la.
mas se eu estiver disposto a perder a minha vida por amor a Ele, eu vou ganhá-la. Mateus capítulo 16, verso 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero concluir essa palavra lembrando ou informando aos irmãos sobre uma coisa chamada a síndrome do sapo fervido. Quem já ouviu falar a respeito disso? A síndrome do sapo fervido, ela diz respeito a um comportamento do sapo. Então, a experiência diz que se você tem uma água muito quente e você pega o sapo e joga naquela água quente, ele imediatamente, com toda a força que ele tem, ele salta para fora daquela água. Mas se você coloca o sapo na água fria e você vai lentamente aquecendo a água, então o sapo ele vai fazendo um esforço para ir ajustando o corpo dele àquela nova temperatura. E aí, quando a água fica quente demais, ele não tem força para pular fora da água. E ele morre. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque essas pequenas mudanças no comportamento evangélico vão, aos poucos, nos tirando da direção da palavra de Deus. E a gente vai se ajustando, né? Não tem nada a ver. Todo mundo faz. É um jeito novo de ser crente. Talvez a Bíblia precisa ser atualizada. E aí eu vou, aos poucos, me afastando daquilo que Deus quer para a minha vida. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco não tem como sair. Daqui a pouco, a vida cristã ou a igreja cristã está tão deformada que não tem mais como voltar. Então, diga não à idolatria. Deus precisa ser o soberano Senhor sobre as nossas vidas. Faça o sacrifício que tiver que fazer hoje. Mude o que tiver que mudar hoje. Pastor Celso Martinez, aliás, lembre-se desse nome, ore por ele. Se eu não estou enganado, ele foi submetido a uma cirurgia de câncer ontem. Pelo menos essa foi a informação que nós tivemos ao longo da semana. Pastor Celso, uma vez na reunião de pastores, tratando sobre algumas questões polêmicas da igreja, ele disse, olha, eu prefiro avermelhar uma vez do que amarelar a vida inteira. Então, é melhor você criar um desconforto e dizer, não abro mão. Criar um desconforto e dizer, é isso que a Bíblia diz. Criar um desconforto e dizer, não caminho dessa forma. E criar um constrangimento, mas se posicionar, do que tentando se ajustar. Porque cada vez que você se ajusta, o mundo te propõe mais uma mudança. Você se ajusta de novo, e ele te propõe mais uma mudança. E você vai se distanciando lentamente daquilo que Deus quer para a sua vida. Deus é Senhor sobre as nossas vidas. Então, ouça, Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Que Deus seja de fato o nosso Deus, aquele que conduz a nossa vida, para a glória dEle e para a nossa alegria e segurança. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que toque nas nossas vidas, nos nossos corações e abra a nossa mente, os nossos olhos espirituais. Porque, às vezes, as deformações no nosso meio evangélico, elas estão tão grandes e há tanto tempo, que a gente se acostuma a ter determinadas condutas, não porque olhou na tua palavra e perguntou qual é a opinião do Senhor, qual é a orientação do Senhor, mas a gente apenas adotou aquilo que a gente considera ser um padrão de comportamento evangélico, e pode estar muito longe da tua vontade. Então pedimos ao Senhor que nos ajude. Não queremos ser religiosos, Senhor.
queremos ser discípulos do Senhor, discípulos do Teu Filho Jesus Cristo, comprometidos com o Senhor, celebrando o Senhor soberano em nossas vidas, o nosso único e soberano Deus, buscando entender e fazer a vontade do Senhor e estabelecendo pelo nosso comportamento, pela nossa postura, o padrão bíblico de viver e de servir ao Senhor. Para que então, ó Deus eterno, todo aquele nessa sociedade corrompida, que desejar encontrar o caminho da salvação, o caminho do servir e da comunhão com o Deus Todo-Poderoso, possa olhar para as nossas vidas, possa olhar para a nossa igreja e encontrar uma direção segura. Então ajuda-nos a vivermos assim, ó Deus, para que a nossa vida celebre o Teu nome e promova o Teu reino. Essa é a nossa oração ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Adora o Senhor com mais um